Olá, meus amigos, estamos iniciando mais um programa Pauta Alternativa, aqui pela TV Alternativa, canal 19.1, ao vivo. Estamos também no nosso YouTube, né? TV Alternativa Gazeta. Estamos também ao vivo pelo nossa Rádio Alternativa SLZ. Estamos também pelo nosso site, né? tvalternativa.tv.br, né? No Soul, né? Na Soul TV, para todo mundo, né? E claro, você pode inclusive participar com a gente aqui através do nosso WhatsApp. Participe com a gente, 982378028. Eu já estou a postos aqui comigo, o nosso colega aqui, o Wellington Oliveira, nosso repórter da TV Alternativa, né? Wellington, bom dia. Bom dia, Wagner. Bom dia a todos que estão aí também. Já acordaram aí para saber das notícias, né, que estão bombando aí na cidade. Então, fique conosco. Maravilha. E olha, tem hoje, né, com a gente de home office, né, o Marcos Mondego, Marcos Baeta Mondego. Bom dia, Mondego. Prazer tê-lo aqui. Oi. E agora com uma qualidade boa. Bom dia Wellington, bom dia Wagner, bom dia Robson Júnior, mais novo integrante aqui da bancada do Pauta Alternativa, tá? Eu estava deixando... Queria agradecer aí por abrir espaço para mais uma participação aqui no Pauta. Todo o público ligado conosco. Maravilha, Mondego. Eu estava deixando por último, né, mas não menos importante, né? Aliás, muito importante para a gente a participação de Robson Júnior, né? Espero que a gente consiga fazer toda semana, né? Todos os dias essa participação luxuosa do meu amigo Robson Júnior, o maior locutor do rádio maranhense, agora nosso parceiro aqui da TV Alternativa, do Pauta Alternativa. Robson, muito obrigado, prazer tê-lo aqui. Esteja à vontade, esse programa também é seu. Quanta honra, né, de poder estar participando hoje. Ontem a gente passou por aí como visitante, hoje já poder participar. Eu estava vendo ainda há pouco informações que não me deixaram nem um pouco feliz, já que essa pauta é alternativa. Eu percebo que, pelo que eu percebi do programa, ele faz um misto de possibilidades das notícias que merecem destaque nesse momento. Eu via falar ontem da Câmara, eu sei que é um dos assuntos de hoje, e eu vi com uma certa aflição uma pesquisa recente que diz que foram encontrados 7 casos no Brasil de uma subvariante da Omicron, e dizem que ela é muito pior. Aí mais um assunto para a gente colocar aqui, já no Pauta Alternativa. Bom dia a todos, é uma honra estar aqui com todos. A honra é nossa, meu amigo, a honra é nossa, até porque a gente sabe que ter um locutor, um apresentador de peso como você aqui no nossa TV, no nosso programa, é motivo de honra, realmente prazer imenso. Tenho certeza que é igual isso para o Mondego, também para o Wellington, porque a gente conhece você, seu trabalho há muito tempo, essa seriedade que você leva, seriedade não de, né, aquela coisa carrancuda, não, seriedade de colocar, mas sempre com bom humor, né, com alegria, né, com o coração cheio de alegria. Isso é bom demais, né? Isso é um plus aqui para o nosso programa, para a nossa TV Alternativa. Obrigado. Meu amigo, vamos começar. Valeu. Vamos começar aqui falando de... Vamos começar falando de política, né? Para não perder o hábito, né? Vamos falar aqui, olha, as manchetes de hoje. Projeto de Everton Rocha poderá beneficiar Codó e mais 44 municípios com acesso aos recursos da Sudene. Beneficiar Codó, né? Que agora o ex-prefeito, né, pulou ali para o lado do vice-governador Brandão, né, que era do PDT, vice-prefeito de Codó, que todos conhecem, o filho, né, do seu Chiquinho lá do FC Oliveira, ex-prefeito de Codó, inclusive hoje ele é o diretor, né, geral do Detran Maranhão. Me diz o nome dele aí, Wellington, você que conhece bem. O presidente do Detran, ex-prefeito de Codó. Né? Deu Najib Ai. O Najib Ai que não, Najib... É o Najib, Francisco Najib. Isso. Francisco Najib, que era do PDT, agora está mudando. Outra manchete aqui, olha, em aproximação com uma possível vice de Dória, Elisiane Gama participa de reunião com o governo de São Paulo. Olha, será?
cidadania, né? Aquela cidadania de repente vira PSDB, hein, Robson? Rapaz, mudanças aí, né? Será que acontece essa... Eu fico impressionado com esse momento, não só em nível aqui local, mas em nível Brasil. Quando me falaram, a gente tem lá o parceiro, lá, o John Coutrin, que acompanha essa cena assim, de perto. Um abraço pro John. Eu falei para ele, mas como é que... Um abraço pro John. Então, como absorver isso? O próprio jogo é um jogo de xadrez que esse ano no Brasil é um dos anos, assim, olha, acompanho política, essas campanhas, participei de umas 15 campanhas políticas, mas como esta aqui, meu amigo, ela é muito diferente das outras. O jogo só é definido ali 45 minutos do segundo tempo. Até agora, hoje nós estamos aí no 8º dia do mês de fevereiro e nós ainda estamos vendo articulações de um lado do outro. Essa, no caso da Elisiane, eu confesso que me deixou assim, eu falei, poxa, quer dizer, a importância dela. Vamos analisar também, quem percebeu aqueles movimentos no Congresso, viram que ela também ganhou uma dimensão, a Elisiane, ela ganhou um espaço muito bom na participação. Aliás, as mulheres, de um modo geral, elas todas tiveram uma participação muito especial naqueles movimentos do Congresso. E isso deve, de alguma forma, ter, logicamente, que existem outras articulações em relação ao próprio partido, mas ela, é inegável a participação dela dentro daqueles movimentos, dentro das ações dentro do Congresso esse ano. Verdade, verdade. Vai já comentar mais sobre isso, né? E olha, CPI ouvirá nesta terça-feira presidente do Sindicato dos Usuários dos Transportes Coletivos de São Luís, né? Acontecerá no plenário da Câmara de São Luís e terá transmissão ao vivo pelo canal Câmara SLZ no YouTube. Outro assunto, gente, que deixa a gente preocupado é o seguinte: valor da cesta básica aumenta em 16 das 17 capitais. São Luís não foi pesquisado. Eu até tinha comentando aqui nos bastidores, se São Luís fosse pesquisado, nós saberíamos que nossa cesta básica é altíssima. Mas vamos lá, vamos começar aqui falando aqui dessa notícia aqui voltar aqui para o Everton, né? Bom, e colocar Mondego nessa conversa aqui. Mondego, você que é um fã incondicional do senador Everton Rocha, ele diz o seguinte: o Everton poderá... O meu queridinho Edivaldo. Teu queridinho era o Edivaldo, né? Agora mudou. Pois é. Beneficiar Codó e mais 44 municípios com acesso aos recursos da Sudene. Um projeto de lei é o 2.492 de 2019, apresentado pelo senador Everton, do PDT, poderá incluir Codó e mais 44 municípios do Maranhão, da região do semiárido, né? A área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, o Sudene. A proposta do senador maranhense será avaliada pela Comissão de Desenvolvimento Regional e do Turismo no retorno dos trabalhos legislativos que aconteceu na quarta-feira passada. Segundo o senador Everton, a inclusão das cidades do Maranhão na região vai reparar um equívoco histórico. A proposta ganhou parecer favorável do senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, o relator da matéria. É importante, né? O Sudene tem feito, Mondego, a Sudene tem feito investimentos, né, grandes no Nordeste, né? E para os municípios do estado do Maranhão não poderia ser diferente, né? Agora, o que me chama a atenção e colocar destaque aqui foi como mais recente esse desafeto aí do último desafeto do Everton, agora é o ex-pedetista, que ainda é pedetista ainda, né? O Francisco Najib, né? E colocar o destaque aqui como Codó, que será beneficiado também. Mondego. Wagner, eu não coloco como desafeto, porque, infelizmente, os partidos de direita e de esquerda, eles não estão juntos, tanto em nível nacional como nível estadual. A gente percebe aqui no Maranhão o DEM com o PDT, né? Outros partidos de direita ali também no jogo político ali, na base, né, do governador Flávio Dino, tá? Então, eu não vejo como desafeto. Eu acredito que seja uma conveniência política ali do Francisco Najib em apoiar o Brandão e o Flávio em detrimento do Everton, né?
que aliás eles há pouco tempo eram parceiros, digamos, parceiros políticos, né? Inclusive o Francisco Nadib continua como presidente do PDT, do Detran, continua afiliado ao PDT, mas acredito que logo ele mudará. Incluir Codó, naturalmente, foi um projeto anterior, uma coisa pensada anteriormente ali por o Everton. Não sei se sem o Francisco Nadib no PDT, se o Everton incluiria Codó. Essa é a minha opinião, a minha sensação, avaliando aqui a matéria que coloca Codó como uma evidência aqui dentre os 44 municípios que deverá ter acesso aos recursos da SUDENE. Maravilha. Robson, são 44 municípios, né, beneficiados aí pelo projeto da SUDENE, né, trazido aí pelo senador Everton Rocha. Né? Você acha que esses 44 municípios vão dar um up aí nessa pré-campanha, né, e mais adesão ao senador Everton Rocha? Ou isso não muda nada do cenário político estadual? Primeiro eu gostaria de dizer que esse ano ele é diferenciado. Veja bem, se eu perguntar para Mondego, para o Wellington ou para Wagner, qual é a oposição do Maranhão? Vocês já perceberam que todas fazem parte de um mesmo grupo? Nós temos uma eleição diferenciada que reúne todos, essa gente toda estava reunida com o quê, gente? Com Flávio Dino, elegendo no primeiro momento e reelegendo ele. Pois bem, essa é a primeira coisa. Observemos uma outra coisa. Todas as vezes em que estavam na campanha, a campanha para o senador, o Everton Rocha, e para o governo, o Flávio Dino para a reeleição, quando haviam encontros daqueles prefeitos, o Everton conseguia juntar muito mais gente do que o governador, o que repercutiu, inclusive, na votação, porque o candidato a senador e eleito, ele conseguiu mais votos naquele período do que o próprio majoritário governador Flávio Dino. Então, há que se observar isso. E qual é a observação que se faz? E eu fui buscar as informações. É que o Everton Rocha, ele estava em campanha durante 4 anos praticamente, visitando todo mundo e indo em todos os lugares. Esses 44, acho interessante que ele faça isso no momento, como se diz aí, não é desafeto, porque na verdade é uma conveniência, é um momento que faz com que eles estejam em lugares diferentes, mas não esqueçamos, gente. Todos esses que estão agora aparentemente separados, não há desafeto. Todos eles são daquela base do governador Flávio Dino. Então, é por isso que eu digo que essa eleição desse ano é uma eleição diferenciada. E vejo com bons olhos. Poxa, 44 municípios é muita gente, sabe? É um favorecimento enorme de pessoas e verbas da SUDENE. Essa SUDENE, ela já foi muito importante em grandes momentos, não só no Maranhão, mas de outros lugares do Nordeste. Aliás, essa história de SUDENE foi que transformou o Maranhão em Nordeste, que o Maranhão não é Nordeste. A gente estudou, e eu estou vendo só jovens aí comigo nesse programa. Então, na verdade, quando eu estudei geografia, no livrinho bem pequeno, nós éramos meio norte, Maranhão e Piauí era meio norte. E naquela época, o regime militar precisava aumentar exatamente a verba da SUDENE, que fez, juntou o Maranhão e o Piauí aos outros estados, criando todo o Nordeste. Então a SUDENE teve sua verba aumentada. Isso aqui é só um registro histórico dessa SUDENE. E nós viramos, poxa, olha, nós temos aqui um clima que é pré-amazônico, a gente está quase, nós temos parte do Maranhão que a Amazônia é legal. Eu vejo com bons olhos. Tudo que for feito, cara, como verbas para melhorar qualquer setor, pode ser agricultura, pode ser uma área de atuação de educação, é importante. Eu acho que agrega, sim, valores e, logicamente, que pode desembocar em votos para o Everton. Eu acredito. Maravilha, Robson. Vamos colocar o Everton aqui nessa conversa. Só uma observação, Wagner. Sim, fala, Mondego. Salvo engano, o Piauí e o Maranhão não faziam parte da SUDENE, faziam parte da Sudã, né, que é do desenvolvimento do Norte. É igual a Copa do Nordeste. Isso. O Maranhão e o Piauí faziam parte da Copa Norte. E só recentemente o Maranhão e o Piauí foram incluídos na Copa do Nordeste. Um erro geográfico. Inclusive, já que você falou em futebol, vou me permitir
vou me permitir agora aqui, né, dar um salve aí para o meu Verdão, que hoje começa a luta, a briga aí pela chegada, né, até o segundo Mundial, o bimundial. O primeiro foi em 1951, né, o bimundial, né. Há controvérsias, mas hoje começa a luta. Não tem testemunha, ninguém viu. Eu vou te mandar a filmagem, tem até filmagem, amigo. Vou colocar o Wellington aqui nessa conversa. Wellington, você tem notícia aqui, né, na realidade, o Everton espera, né, está com uma cobrança velada até, para que o prefeito de São Luís apoie, né, o Everton, já que o Everton apoiou, né, isso na campanha de prefeito, sim, o prefeito de São Luís, Eduardo Braide. Isso. Pois é, Wagner, é uma situação um pouco que está incomodando o senador Everton, né, esse silêncio do prefeito Eduardo Braide. Por quê? Porque todos se lembram que na eleição municipal houve aquele mal-estar, porque o governador Flávio Dino apoiava para a prefeitura o deputado estadual Duarte Júnior, e com certeza gostaria que eles apoiassem a candidatura do Duarte Júnior, mas o que a gente viu foi que o Neto Evangelista e o Everton Rocha apoiou a candidatura do Eduardo Braide. Então agora é o contrário. Então o Everton agora espera que o Eduardo Braide possa aparecer e falar, olha, eu estou com o Everton, né? Vote no Everton, e dar aquele apoio para ele. Olha, inclusive, já vi Wagner alguns blogs, não sei se Robson, será que é conveniente para o Eduardo Braide, se posicionar e apoiar, por exemplo, o senador Everton? Pois é, né? Essa que é a história. Inclusive, até, Mondego, eu vi em alguns blogs, o pessoal dizendo assim, que ele vai apoiar Laésio Bonfim, que o prefeito de São Luís vai apoiar Laésio Bonfim. Eu acho para ficar meio neutro aí, né? Para ficar, dizer assim, olha, eu sou neutro. Eu acredito que sim, o Edivaldo Holanda Júnior se manteve neutro na campanha para prefeito, né? Não apoiou nem mesmo o Neto Evangelista, que estava sendo apoiado pelo partido dele, o PDT, na época, né? Que eu achei errado, eu acredito que o Braide se manterá neutro. No máximo, como você está falando aí, apoiar um candidato que não tem muita força política, como é o caso do Laésio Bonfim. Isso para se manter, de repente, neutro. O que você acha disso, Robson? É exatamente isso. A gente se lembra muito bem. Inclusive, eu tive muito próximo da campanha do Neto Evangelista e a gente esperava, e por várias vezes esperava, não, o Edivaldo vai aparecer hoje por aqui. O Edivaldo não apareceu. Então, isso foi conversa ali, os bastidores e tal. Eu acompanhei, eu estive lá durante a campanha do Neto Evangelista e acompanhei de perto isso. Foi assim mesmo. E aí, porque é o seguinte, como a política ela é um jogo de xadrez, você fica observando o que uma mexida no tabuleiro agora pode repercutir no futuro. O Braide, talvez seja esse o caminho do Braide, o que não seria legal, porque, poxa, o apoio aberto que foi feito lá pelo Everton, e todo mundo se juntou exatamente com, na época, o Eduardo Braide, né? Todo mundo viu, se for para a televisão, os programas colocaram as imagens. Mas o Braide, ele é mais discreto. Se vocês perceberem, talvez ele vá exatamente buscar um candidato neutro. Ele pode buscar, e eu acho que ele vai acabar andando por esse lado aí, por quê? Para ver o futuro, porque ele continua como prefeito. Nós estamos no segundo ano de mandato, presta atenção. Se é o segundo ano de mandato, ele vai ter 2 anos ainda na frente, ali com o governador, seja quem for o candidato eleito, ou o Everton, ou então lá os outros, são muitos candidatos. Nós estamos falando muito de Everton e do Brandão, mas existem outros candidatos também, né, que se apresentam aí. Então ele está pensando no futuro, como é que fica o futuro. Por isso que eu digo, é um jogo de xadrez. E cada movimento no tabuleiro repercute não agora, somente agora, mas para os anos que vêm. É verdade. Imagina um prefeito da capital sem o apoio do governo do estado, né? Isso a gente tem visto, esse efeito. É isso aí. Esse efeito lá atrás, né, Robson? Mondego. Isso. Esse efeito lá atrás a gente tem visto essa dificuldade, né? Wagner, eu quero novamente colocar que é mais conveniência, tá? Na época, na campanha de prefeito, não foi conveniente, por exemplo, para o grupo do senador Everton apoiar o Duarte Júnior para prefeito, tá? Não era interessante para eles, né? Aliás, o Duarte Júnior, que era
já era candidato do Brandão e do Maranhãozinho, candidato a prefeito em São Luís, né? Verdade. E mais uma vez o que a gente está vendo é que não é interessante para eles. A gente percebe que no grupo do senador Everton tem partidos de direita apoiando ele. E tem partidos de esquerda apoiando o Brandão, ou seja, não é uma briga de direita contra a esquerda, é uma briga de conveniências, né? É conveniente para o Everton alguns partidos de direita e de esquerda, como é conveniente para o Brandão estar na direita e ter apoio de partidos de esquerda, né? É bem isso aí. Esse é o jogo da conveniência. Fala, Wellington. Até lembrando que ontem houve a saída do Otelino, né, do presidente da Assembleia. Isso, do PCdoB. Ele saiu do PCdoB com destino ao PDT. Não se filiou ainda, Isso, né? ainda não se filiou. Reuniu a imprensa ontem, uma coletiva lá na sede da Assembleia. E lá no momento da entrevista, da coletiva, ele falou uma frase que ficou assim no ar, né? Eu quero reproduzir essa frase, que foi: pode haver uma mudança de rota, né? Que deu a entender que ele pode não ser candidato ou formar chapa com o Everton Rocha, como vice, no caso. Olha, aí que eu vem acho, tudo aquilo que vocês eu tenho uma estão observação colocando, aí, né? o Wellington e Wagner, mudança de rota. Eles poderão não apoiar o Flávio Dino para o Senado. Eles poderão lançar um candidato ao Senado. E poderá ser o presidente da Flamengo, que me fugiu agora o nome dele aqui. Deu uma memória. Erlânio Xavier. Erlânio Xavier. Poderá ser o Erlânio Xavier. Ou quem sabe, né? De repente, nessa reviravolta, o Otelino sair candidato a senador também, já que o governador Flávio Dino não tem um concorrente à altura, né? Ele está praticamente sendo uma unanimidade entre os partidos de direita e de esquerda no Maranhão. Até o próprio MDB não deverá lançar candidato a governador e a senador, deverá apoiar o vice-governador Brandão, né? E, em tese, né, apoiar também o Flávio Dino ao Senado. Ou seja, todos os partidos estão apoiando o governador Flávio Dino ao Senado. De repente, o grupo do Otelino, do Everton, lancem realmente um candidato ao Senado aí no contraponto ao Flávio Dino. Vamos apimentar um pouquinho isso. O Everton falou, né, que, olha, apesar de ser candidato, né, de o Flávio Dino não ter escolhido ele como candidato a governo do Estado, ele iria manter o seu apoio ao governo, à candidatura de Flávio Dino ao Senado. Só para dar uma pimentada, Robson, como é que você vê isso? Ele pode voltar atrás e, de repente, apoiar outro candidato, se for do partido dele, de repente, né? Olha, eu entrevistei várias vezes o Everton e ele sempre repetiu essa mesma. Olha, nós seguimos, o nosso comandante, o mestre, é exatamente Flávio Dino. Mas essa frase que o Everton acaba de colocar para a gente, é ela que apimenta. E pimenta malagueta, aquelas que é preparada, são preparadas, sabe? Eu sei que está longe da hora do almoço, mas é com óleo de coco, azeite de coco. Cara, ela é forte. Eu tenho a impressão que nesse último momento, eu digo, o tabuleiro da campanha política desse ano ainda não está definido. Se eles resolverem, porque há uma possibilidade de Otelino, porque, olha, eu vou voltar agora aqui no tempo, eu participei, inclusive, de alguns encontros em que estava lá o Erlânio, estava lá o Everton, sabe, o Otelino, e eu via eles muito unidos. Eu não descarto a possibilidade, essa história aí, que pode haver mudança de rumo, pode sim. E aí aí sim, nós teremos aí um confronto. Nesse momento, como o Mondego está falando, é uma conveniência. Mas eu acredito que por essa frase que foi falada aí, na coletiva de ontem, nós poderemos ter mudanças. Aí o quadro muda. Sabe muito. Olha, beleza. Vamos mudar de assunto aqui, senão fica, por exemplo, o programa é só feito para o Everton. Vamos falar de outra senadora agora aqui. Senão o Mondego fica chateado. A gente não citou o queridinho dele aqui,
que é o Divaldo Holanda Júnior. Certo, mano? Eu tô sentindo falta do Maranhãozinho, você colocar o Maranhãozinho na pauta. Maranhãozinho, cara, gente boa, Maranhãozinho. O vice-governador Brandão. Nossos queridos. Olha, gente, é o seguinte, eu acho que eu tenho que apoiar o melhor para o Maranhão. Quem será o melhor? Não sei. Mas o importante é que tudo que façam seja para o melhor do Maranhão. Será que eu fui político agora? Foi político, bastante foi político, e eu acho que é por aí também. Eu, como cidadão, eu penso sempre desse jeito, não tem cor. Falo isso até no programa de rádio, olha, vou parar com essa história de ideologia. Sim. A minha ideologia, sabe qual é? Que você chegue no posto de gasolina e que você não mande colocar só um cheirinho, como o pessoal diz hoje. Robson, eu vou no posto de gasolina e mando colocar um cheirinho, porque 50, 100 reais é só um cheirinho de gasolina, daqui a pouco vai embora. Que a cesta básica, eu possa ter essa cesta básica. Hoje um ouvinte ligou, por exemplo, pedindo socorro. A mulher e eles fazem parte dos 14 milhões de brasileiros que estão desempregados. Ele pediu socorro, a escola já deu um socorro, a escola foi lá e deu uma bolsa integral para a garota, mas ele está pedindo dinheiro para comprar os livros, R$700. Ele não tem, cara. Ele disse, Robson, eu estou pegando o meu dia a dia. Então, essa que, a meu ver, quem assumiu o comando do Estado tem que fazer isso. O nosso IDH ainda é muito baixo. Flávio Dino, inclusive, quando assumiu o governo, disse que ia mudar esse IDH. E nós, aqueles no país que tem baixo IDH, alguns deles estão no Maranhão. Só 8. Piores índices ainda estão. São 8. 8. É isso aí. Dos 10 piores, 8 estão no Maranhão. Eu não admito isso porque o Maranhão é um estado rico, né? Eu acho que falta só uma melhor distribuição. Concordo. Mas é o seguinte, vamos lá para outro assunto. Aproximação como possível vice de Dória. Elisiane Gama participa da reunião com o governo de São Paulo. Olha... a senadora Elisiane Gama, Cidadania Maranhão, participou, cidadania ainda, né? Participou na manhã desta segunda-feira, ontem, da reunião do governador de São Paulo, João Dória, com secretários do seu governo no Palácio dos Bandeirantes. A agenda acontece em meio à aproximação do partido da parlamentar com a candidatura de Dória à presidência. O PSDB e o Cidadania têm debatido a possibilidade de formar uma federação. E nesse cenário, Elisiane foi apresentada como um nome para integrar a chapa presidencial como vice de Dória em uma reunião na semana passada. A senadora se destacou como uma das figuras mais combativas, né, na CPI da Covid no ano passado. Mondego. Mais uma vez, Wagner, conveniência, tá? A senadora Elisiane Gama, meio perdida nesse jogo político há muitos anos, inclusive votou a favor do impeachment da Dilma, sendo da base de apoio do Flávio Dino aqui no Maranhão. A senadora também, Elisiane Gama, que aliás é formada em comunicação social, né? Ela fez rádio e TV, fez jornalismo lá na UFMA, e evangélica, tá? Ela foi cotada também para ser vice do Moro. O Moro que está no Podemos lá do senador Álvaro Vale, tá? Álvaro Dias. Álvaro Vale foi o ex-presidente histórico do PL. O Álvaro Dias que foi também senador e foi também governador do Paraná. Então o Moro está no filial. Caiu o sinal do Mondego? Bom, Mondego estava num raciocínio importante, né? O Podemos e a Elisiane Gama foi cotada para ser vice do Moro, tá? Mais uma conveniência. Robson, é aquilo que você iniciou, né, o programa lá, falando, né? Essa mudança muito louca, né? A gente está aí no começo do ano, mas não tem nada definido. Estamos já em fevereiro, não tem nada definido, né? E ainda as pessoas estão tentando rever esse novo momento, né? E principalmente com essa questão da federação, né? Que é algo novo, né? Quer dizer... Pois é. Eu vejo assim, não se pode... Eu acompanhei com muita atenção como é que alguns candidatos no Maranhão, nesses últimos anos, se aproximaram de Elisiane Gama e quanto ela foi o fiel da balança na hora de definir e redefinir votos. A gente lembra muito bem quando Elisiane
ela aproximou-se de determinados candidatos numas articulações passadas, é porque a gente às vezes só pensa o 3x4. Se a gente lançar uma grande angular sobre os últimos anos, para onde ela foi, sabe, funcionou bem. Ela fez isso quando se juntou com o Flávio Dino, com o João Castelo, ali quando deu apoio. Ela é, efetivamente, primeiro, não podemos desprezar o voto feminino, elas são maioria no voto feminino, e outra coisa, os evangélicos, eles são um voto cativo. Eles são um voto cativo. Fortíssimo. Então, é fortíssimo. E é claro que o Dória não é bobo. Aliás, seriam ali duas figuras da comunicação, né, Mondego? Tanto a Elisiane, que é colega, é uma colega, quanto o Dória. Eu acompanhei os programas do Dória durante muito tempo, os programas de televisão e tal. Show business. Então eu acompanhei aqueles programas do Dória, a gente sabe disso. Na Band, né? Isso, exato, na Band. Então não dá para desprezar isso, gente. Mulher, e que teve, repito, as imagens foram muito claras, aqueles debates no Congresso Nacional colocaram Elisiane de uma forma muito especial. Ela realmente ganhou, não é à toa que ela já foi desejada aí pelo Moro também. E mais de 1 milhão de votos, né, para senadora no Maranhão, né? Entende? Quer dizer, isso não dá para desprezar. Tudo isso está sendo observado. É isso aí. Só para registrar a ausência do nosso amigo Wellington. Wellington teve que sair para fazer uma reportagem, né? E a nosso repórter da TV Alternativa pediu aqui para agradecê-los, né, porque estava na fala do Robson, e amanhã estará de volta aqui no Comunidade, aqui no Pauta, junto com a gente. Olha, Robson, encerrado eu queria rapidão... Claro, Wagner, claro. Rapidão, só voltar um pouquinho à pauta. Sim. Com relação ao que você falou, né, que nós falamos sobre a candidatura quase que unânime ali, entre todos os partidos apoiando ali o Flávio Dino para o Senado, né? Sim. E que o Robson bem lembrou sobre os números do IDH baixíssimo aqui no Maranhão, né? O Flávio, corroborando, ele se elegeu com aquela retórica de tirar o Maranhão do atraso. Veja bem, não é só IDH não, tá? O Maranhão é o estado com o maior número de casos de hanseníase no Brasil, ou seja, voltou a hanseníase no Maranhão. O Maranhão é líder. O Maranhão segue como o maior exportador de mão de obra escrava do Brasil. Tem mais. Passado mais de 7 anos do novo governo que rompeu com atraso, surgem novos salvadores da pátria, ou seja, o Flávio continua sendo uma espécie de salvador da pátria, com essa unanimidade aí entre os partidos para o Senado Federal, sem nenhum concorrente à altura. O estado com maior índice de conflitos agrários no Brasil, fruto da grilagem de terras e violência no campo. Pesquisa atual, 74% dos maranhenses vivem com menos de um salário mínimo. A Pastoral da Terra denunciou truculência da Polícia Militar, a Polícia Militar comandada pelo Flávio, contra os índios gamelas no território indígena entre Viana e Matinha, na Baixada Maranhense. Pior PIB entre os 24 estados. Caiu a conexão do Mondego, caiu. Bom, o Mondego está fazendo uma colocação, e eu colocaria uma coisa aqui importante na área da saúde. É o estado que mais tem câncer de pênis, né? Homens com câncer de pênis no país, né? Isso significa também a falta de higiene, né? E higiene significa falta de questão social e financeira, né, Robson? Isso. Aliás, eu fiquei chocado. Eu entrevistei Marcos Pacheco, meu amigo de muitos anos. Marcos falava desses dados, são dados alarmantes e que não conseguiram reduzir, gente. Que é exatamente o número, ele disse que tu não tem noção, Robson, o número de pênis cortados no Maranhão. Então nós temos realmente coisas que eram as promessas que foram colocadas. Eu tenho um contraponto aqui em relação a essas coisas negativas, e eu já fiz parte, inclusive, desse processo, que é o IEMA, na educação. Eu reporto daquilo do governo Flávio Dino, se ele tivesse um cartão de apresentação, seria exatamente o IEMA. O IEMA é uma coisa que surgiu, eu fiz parte, eu cheguei a
a dar aulas em pelo menos 2 IEMAs, o antigo Colégio Marista, aqui no centro, e fui também aquele que fica ali na Vila Bratel. É uma coisa espetacular. Agora, como o Mondego colocou claramente, nós temos dificuldades, muitas dificuldades ainda nesses casos. Nós não conseguimos melhorar esses índices que eram, né, daquela retórica de Flávio, exatamente quando ele assumiu o governo, desde o primeiro momento e ratificando no segundo momento. Eu chamo atenção da frase que o Wellington deixou aí para a gente, que foi exatamente que pode haver uma mudança de rumo. Será que, de repente, aquele palavreado, o discurso dos amigos, que acontecesse o que acontecesse, não, você não me apoia como candidato ao governo, mas eu apoio você para o Senado. Será que isso agora vai mudar? Pois é. E se isso acontecer, o cenário ele vai passar por uma mudança realmente muito radical. Vai ficar tudo embolado mais uma vez nesse xadrez da política nesse ano no Maranhão. Agora, Robson, sabia que já tem praticamente, né, você tem aí eu como publicitário, né, digo que você tem que o Everton e o grupo, né, que está se formando aí, tem tudo que pode para reclamar. Por exemplo, tudo isso que o Mondego colocou são números super negativos, né, do Estado. A gente tem os números positivos, claro, mas na hora de você exaltar o lado ruim, você tem muita coisa para exaltar, né? Essa questão dos 10 municípios do país com menor IDH, com mais dificuldade financeira, nível de educação ruim, nós temos aí o Maranhão com 8 desses municípios. Isso é inadmissível, porque o Maranhão é de longe um estado pobre. O Maranhão é um estado muito rico. O Maranhão já foi, você conhece a história, lá na década de 40, 50, até antes um pouco, 30, 20, nós somos o maior estado da Federação Brasileira. Todas as companhias da Índia vinham para cá, o comércio surgia daqui para o resto do país, né? Posto de Santos era uma coisinha perto do nosso. E o nosso não era ainda o que é hoje, mas era o maior calado, era a maior facilidade de navios aportar. E nós hoje temos, né, já fomos Atenas brasileiras, hoje somos apenas brasileiros, né? Olha, inclusive ratificando, o que você está falando é muito sério. Se a gente levar isso para as artes, gente, as grandes companhias de teatro, de espetáculos do mundo, elas se apresentavam aqui. Elas vinham para cá, eram aqui. Aqui no Manaus, em Manaus, né? Aqui em Manaus. Em Manaus. Então, Manaus tinha surgido, o ciclo da borracha e tal, e nós éramos. Durante muito tempo, aquela época do Grão-Pará, o Maranhão era. Por quê? Porque hoje, e eu falava isso com o Ted Lago, da administração do Porto, dizia, nós somos uma cidade portuária. Hoje, São Luís é uma cidade portuária. E eu não entendo, Mondego e Wagner, como é que nós não ganhamos com isso? Como é que nós temos os royalties que passam hoje pelo Porto de Itaqui, enormes? Temos o caso de Alcântara, lá com o CLA, naquela articulação do Serra, né? O Serra virou ministro, lembram? A primeira coisa que o Serra fez foi ir para os Estados Unidos para fechar de novo e entregar Alcântara para os Estados Unidos. É uma história ainda mal contada. E depois o Serra foi demitido, saiu do ministério. E outra coisa, ninguém se lembra, porque a gente não liga para as histórias. O Serra era dono de um projeto que liberava mais de 60% das empresas americanas para explorar o pré-sal. Isso ninguém fala, as notícias não rolam por aí. E foi ele, como ministro das Relações Exteriores, que foi para os Estados Unidos, a primeira coisa que ele fez, entregar de volta, e aí é uma coisa mal resolvida. Vocês lembram que no dia daquele acidente de Alcântara, que vitimou aqueles tantos dezenas de brasileiros, que você leva 30 anos para formar um profissional daquele, uma quantidade imensa, um dream team que nós tínhamos, naquele dia que aconteceu aquele acidente, entre aspas, estava acontecendo a assinatura em Brasília de um acordo com a Ucrânia. Alguém se lembra disso? É coincidência disso? É o seguinte, o povo há muitas histórias, o povo não tem acesso país, muito a isso, né, Robson? O povão não tem acesso muito a isso, né? A gente acaba, a notícia não mostra muito isso, né? A própria televisão, ela não mostra
tudo isso, né? E quando mostra en passant, né? Coisa que não atende diretamente ao cidadão, né? E colocado da maneira que você coloca é mais simples. Robson, vamos continuar aqui nossa pauta aqui, nosso programa tá para acabar já, passa rápido, né? Quando a conversa é boa, passa muito rápido. Olha, CPI ouvirá nesta terça-feira presidente do Sindicato dos Usuários do Transporte Coletivo, né? A nona reunião da CPI acontecerá no plenário da Câmara de São Luís e terá transmissão ao vivo pelo canal Câmara SLZ do YouTube. Como é que você está vendo essa CPI, Robson? Dá em alguma coisa? Olha, eu sinceramente, eu estou pagando para ver, porque isso é pauta diária do programa de rádio que a gente apresenta, é uma pauta diária das pessoas, ou seja, vem de tudo, de chovendo dentro do ônibus. Eu não entendo, me perdoem, os especialistas. Eu tenho amigos, inclusive, que são donos de empresas de transporte coletivo e pergunto para eles isso. Escuta, um ônibus quando vai sair da garagem, ele não deveria ser feito uma limpeza e agora, nesses tempos de pandemia, uma espécie de dedetização, né? Sabe, uma inspeção. E outra coisa, vem que eles não ligam o motor para saber se está ok, porque a quantidade de carros, os ouvintes não perdoam. Robson, tem lata velha parada aqui no seu. Eles não gostam disso. Os donos dizem que não gostam, que não é lata velha e tal. O que é que toda vez que tem licitação avisa? Não, nós temos novos carros. Eu mesmo fui lá fazer cobertura de várias entregas do queridinho aqui do Mondego, né? De Edivaldo. Eu estive lá várias vezes para ver Edivaldo entregando aqueles ônibus. Mas sabe o que acontece? Agora vamos colocar os pingos nos is aqui. Deixa eu usar a expressão do pessoal. Gente, para a periferia sobra o pior, vai para a periferia. Verdade. E tu sabe o que eles respondem para mim, dono de transporte coletivo? Robson, mas tu está querendo que eu bote o ônibus novo na periferia, Robson? Lá tem buraco. Eu estou tentando, o motorista estava tentando subir uma ladeira, Robson, e o ônibus quase voltando porque não presta o local. Você entende? É como se a cobra quisesse comer o próprio rabo. Entendeu? Não dá. É um ciclo que não passa. Isso tudo está lá, eu recebo essas reclamações todo dia. É um horário que o cara não cumpre. E está na licitação que tem que cumprir, que tem que passar de hora em hora, mas o cara não passa e fica por isso mesmo. Entendeu? Será que a pessoa que está lá dentro, me desculpa demorar, mas é que eu vejo todo dia dos ouvintes lá reclamarem. Será que não tem alguém para fazer uma verificação para saber se esse ônibus que vai começar a rodar, se ele está ok, se está funcionando direito aquele motor daquele carro? Porque daqui a meia hora o carro chega lá e para. O que houve? Eles não sabiam que esse carro tinha problema? São coisas assim. Eu estou colocando aqui uma gota no oceano de reclamações que a gente recebe de transporte coletivo. É impressionante, né, o que acontece realmente, Robson. Eu fico preocupado, por exemplo, e a gente até viu que na tentativa de organizar, de fazer acontecer, melhorar, eu acredito que foi uma boa ideia, foi assim, uma tentativa de fazer melhorar, que o prefeito de São Luís, né, fez aquele esforço, né, para dar os 8 milhões aí para as companhias, né, para as empresas de ônibus. Isso. E eu acho que foi um esforço legal, tal, mas eu tinha certeza que isso ia durar no máximo 6 meses, e depois iria vir a necessidade de aumentar novamente a conta, né, a passagem. E quem paga sempre tudo isso é o povo, né? Aí eu pergunto, esses 8 milhões serviu para quê? Não era melhor ter conversado e aumentado um pouco a passagem naquela época? Esses 8 milhões ter investido em algo para o cidadão? Sei lá, são coisas que a gente se pergunta, mas a gente não está na administração, a gente não sabe exatamente como funciona, né? Isso, exatamente. Mondego, que acompanha essa cena também há muito tempo. Ele não conseguiu voltar? Ele não está conseguindo. Ele não conseguiu voltar, o Mondego. Então, voltando a essa cena, eu tive a oportunidade de conversar. Veja bem, eu comecei a entrevistar o pessoal de transporte coletivo desde 1989, ainda lá na Mirante AM, quando nós criamos o jornal, eu e Fontinelli, o Neres Pinto, criamos um jornal que juntava todo, até hoje acho que não existe, era o grande jornal Mirante que existia na época. E eu entrevistei Otávio Cunha. Otávio Cunha era dono de uma grande empresa de transporte coletivo ali da Coama. Ele era de Minas Gerais, ele chegou aqui, um homem inteligentíssimo.
eu tive a oportunidade de entrevistá-lo. E ele levou naquela época, Wagner, e isso é uma coisa que se cobra muito, os ouvintes perguntam, a tal de um levantamento de tudo que eles gastam, desgaste de máquina, de carro, de pneus, desgaste da estrutura que faz o carro, a base do carro. Ele mostrou para mim uma quantidade imensa, levou, isso aqui é o que a gente gasta. E me dizia naquela época o seguinte, olha, tu sabe por que eu gasto mais pneu? Porque o asfalto da cidade não é legal. Então ruim. A prefeitura tem que fazer. É muito ruim. Então ele falava isso já naquela época. Depois eu conversei com outros. Eu tive o Gilson, que foi um dos representantes, um dos presidentes do SET, o Gilson, da Ratrans, dono da Ratrans. Eu tive a oportunidade, ele teve há muito tempo um jovem. Ele conversando, tivemos muitas conversas. E eu ficava sempre pensando, eu digo, poxa, quer dizer que vocês não conseguem. Aí, não, olha, a nossa frota envelheceu e nós não temos como comprar. Aí eu faço a pergunta que você fez aí. Ao invés dos 8 milhões que vão embora rapidinho, não era melhor então ter aumentado um pouco, negociado, porque seria muito mais para eles, aumentaria os valores para que eles pudessem, inclusive, renovar essas frotas? Não seria melhor? Cara, há muitas perguntas aí, sabe? Há muitas perguntas ainda sem resposta. E muitos ouvintes dizem, rapaz, essa história aí não vai dar em nada. Eles acham, eu estou falando do usuário de transporte, quem vai dar em pizza. É o que eles acham. Cobram, inclusive, de Duarte Júnior, que levantava bandeiras quando não era ainda, né, inclusive lá no programa, que ele teve comigo muito tempo lá no programa, levantava as bandeiras sobre o transporte coletivo, estão cobrando dele, inclusive. Sabe o que cobram também? Vem cá, cadê o PROCON? Hoje mesmo o ouvinte estava reclamando sobre gasolina. Será que vão esperar chegar perto da eleição para fazer aquelas mídias, gente chegando, filmando, colocando em redes sociais? Olha, o povo não é bobo. Está na hora deles compreenderem. Meu amigo, a gente evoluiu sim. As pessoas já não são tão bobas quanto parece. Não são mais. Aquela história de cala a boca já morreu. As redes sociais, e você sabe disso, nós estamos agora em rede social também. As pessoas, elas sabem, estão descobrindo o poder que tem. E uma revolução lenta, mas ela está acontecendo. Verdade. Eu acho até que está bem rápida, Robson. E Robson, vamos mudar de assunto aqui, só para a gente finalizar. Nosso programa já acabou, a gente está aqui, a gente vai até às 10. Vamos até às 10. Não tem nada não. Olha, valor da cesta básica aumenta em 16 das 17 capitais, diz Diese. Das 16 às 17 capitais. O valor da cesta básica aumentou em 16 capitais em janeiro deste ano. A pesquisa nacional da cesta básica de alimentos do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, DIEESE, analisou 17 capitais. Brasília, 6,36%, Aracaju, 6,23%, João Pessoa, 5,45%, Fortaleza, 4,89% e Goiânia, 4,63%. Tiveram as altas mais expressivas na variação mensal. Essas são as capitais. São Paulo, por sua vez, tem a cesta mais cara, R$ 713,86. Em seguida, estão as cidades de Florianópolis, Rio de Janeiro, Vitória, Porto Alegre. Entre as cidades do Norte e Nordeste, que têm uma composição de cesta diferente, o custo mais barato ficou observado em Aracaju. Custo-valor fixo ficou em R$ 507,82. João Pessoa, 538 e Salvador, R$ 540. Olha, não foi pesquisado o Maranhão, tá? São Luís não foi pesquisado. Se fosse pesquisado, Robson, tá? Nós seríamos os campeões. Porque, olha, aqui é impressionante. Nós não temos mais concorrência, né? Nós temos um grande mercado, um supermercado, que é gigante, né? Um dos maiores do Brasil, e que a gente não tem mais como pesquisar preço em outros supermercados. Os que tem são pequenos, que compram produtos do próprio supermercado grande para revender. Então não tem como ter. Nós temos aí, como, por exemplo, estamos falando do Mateus, aí nós temos aí o açaí, nós temos o atacadão, que já vende, né, só em atacado, né, basicamente, mas que não contrapõem e fazem pesquisa. Se está o preço lá do maior, vamos seguir o preço do maior. Então, quer dizer,
falta o mercado realmente reagir. E olha, só para a gente ter assim, ó, a partir desse levantamento, o Diese calcula quanto deveria ser o salário mínimo para a manutenção de uma família de 4 pessoas com base no custo da cesta básica mais cara. Em janeiro de 2022, o valor deveria ser de, olha só, o salário mínimo deveria ser R$ 5.997,14. Isso é um sonho, né? Uma utopia, né? O que equivale a 4,95% vezes o valor do mínimo, né, de R$ 1.212. Robson Júnior. Olha, me faz voltar no tempo. Eu vou tentar aqui juntar uns fatos. Nós temos um cinturão verde em volta da nossa capital. Eu estou colocando uma parte da cesta, tá? Os hortifrutis e tal. Nós temos aqui um espaço ainda muito para ser explorado. No Brasil, há uma farsa de que grandes produtores que ocupam inclusive espaços milionários na televisão para falar dos seus produtos e tal, do agronegócio, que é uma farsa. Por quê? Porque o agronegócio quer mandar para a China, que compra em dólar, não está preocupado com o mercado interno. Aqui no Maranhão, nós temos gigantes da soja que não são nem daqui, que estão inclusive poluindo os nossos lençóis freáticos, e que esse material é todo exportado, gente. Nós temos outra coisa, por exemplo, fala-se muito mal do presidente, mas eu tenho coisas que eu não gosto dele. Eu tenho coisas que eu não me coaduno com as ideias dele. Mais uma coisa, ele agora mexeu na ferrovia. Tu sabe o que significa ferrovia? Que produtos do Sul e Sudeste que poderão vir para cá, eles virão num preço mais barato do que se viessem em caminhões. Com certeza. Por quê? Porque existe um lobby, Wagner, dos produtores de caminhões do mundo, e eles são muito fortes. Por isso, talvez, a Norte-Sul nunca tenha avançado. Agora a gente começa a pensar... Da época do Sarney ainda, hein? É da época de Sarney. Quem cuidou de parte disso lá foi Zé Reinaldo, por exemplo. Zé Reinaldo era um dos envolvidos direto nessa história. Ele sabe disso. Então, desde esse tempo, e agora, esse presidente aí, que é meio esquisito, às vezes, de umas falas, mas olha, ele mexeu e a Norte-Sul está fazendo isso. Quer saber de uma coisa? Quem me falou isso foi um especialista nessa área de trens. Ele disse: Robson, a bitola, o Brasil não tem uma bitola padrão. Tu sabe o que é isso, Wagner? Se não tem uma bitola padrão, significa dizer que o trem não pode circular em todos os lugares, ele tem limites de circulação. Ou seja, era preciso primeiro que a gente tivesse uma bitola padrão, que todos os trens tenham aquele espaço entre as rodas, pudessem ir por todos os lugares. Parece uma bobagem isso, mas isso já impede que a gente possa ter. Se a gente voltar no tempo, Wagner, da nossa cidade, e vendo o que era a nossa ferrovia, que vinha parar ali na Avenida Beira-Mar, né? Aquela avenida, a Refesa, ali a gente seguia e o trem acompanhava os rios. Existe um trabalho maravilhoso do nosso amigo Galhardo, que é um grande pesquisador, historiador, escritor, e Galhardo escreveu sobre isso, a ferrovia que acompanhava os rios. Então a gente tinha uma logística que acompanhava os nossos rios. Então nós não dependíamos somente, meu caro, da tal dessas rodovias que estão aí, com muitas delas esburacadas. Eu estou dizendo isso porque tudo isso desemboca. De onde é que vem ovo? E a maior parte das hortaliças daqui vem de Tianguá. Verdade, então, enquanto não fizerem... É do Ceará. Enquanto não fizerem algo, de fato, de estimular os nossos produtores aqui, os nossos pequenos produtores, porque são eles que põem a comida na mesa na maior parte das vezes. Robson, isso vai mais além ainda do que uma cesta básica, né? Quando se estimular a pessoa a produzir, né, o peixe, produzir ali a hortaliça, né, plantar realmente, as pessoas do interior não vêm para a capital para morar no subúrbio, para morar nas palafitas. Elas vão ter orgulho de morar no interior, de serem da roça. Olha, eu conheço tem muitos amigos lá de Goiás, que eles dizem o seguinte: sou da roça,
sou da roça. Aí você vai ver, não, eu tenho um sítiozinho, você chega lá, não é tão grande, é 2, 3 hectares, e ele planta tudo ali, ele tem um carro bom, o filho está na faculdade, tem uma casa boa, vive dignamente. Mas por quê? Porque ele teve uma cultura para aprender a plantar e sobreviver da terra. Né? Ali ele tem uma vaca leiteira, né? Ele tem a hortaliça, ele planta tudo e vive daquilo ali. E se orgulha, vive dignamente. Precisamos trazer isso para o Maranhão. Inaugurar isso no Maranhão. Nós temos a Sagrima que deveria né, apoiar mais. Não é só chegar e dizer, faz assim, vira as costas e vai embora. Tá? Eu, Wagner, se fosse político, se tivesse oportunidade de estar numa Assembleia Legislativa como deputado, teria projetos para montar equipes, para pegar, exemplo, essas cidades com pior IDH, ruins, cidades que, das 10 do Brasil, nós temos 8 das piores IDH do Brasil. Pegar e formar equipes, e dizer, olha, você vai morar durante os 4 anos que eu estiver aqui na Assembleia, você vai morar lá, você vai receber um salário e você vai ensinar as pessoas a plantarem, né? Um piscicultor para ensinar o cara a realmente fazer um trabalho bem feito, um agrônomo para tratar, você cuida, é isso, caprino, suíno tal, é isso? Ok, para fazer isso. Eu gostaria de ser um dia deputado para poder colocar em prática isso, porque a gente, infelizmente, a gente não consegue, sendo pessoas só da televisão e do rádio, como é você, a gente reclama, a gente encontra os problemas, a gente não consegue resolvê-los. Né? Eu fico, às vezes eu cobro dos deputados, falei, cadê os deputados que não saiam das suas cadeiras, do seu ar-condicionado, né? E vai lá fazer algo para melhorar isso. Eu fico cobrando isso. Exatamente. As pessoas dizem, Wagner, você é um sonhador. Não é, dá para fazer. Não, nós temos um minutinho. Olha, primeiro dizer que foi um prazer estar aqui pela primeira vez, participando. Ótimo, ver meus horários aí para que a gente Faltou o Mondego, rapaz. O Mondego saiu, é outro parceiro gigante, é o dono do programa aqui. Ele está até mandando uma foto aqui. Grande parceiro. É um grande prazer trazer esses temas dessa pauta alternativa, que é uma pauta alternativa e necessária, entendeu? É o que você fala, será que se os deputados resolvessem tirar o seu traseiro lá das cadeiras e criarem no seu município, nos seus currais, porque, poxa, eu não gosto, mas é como eles tratam, como se as pessoas, aquilo ali fosse um curral ainda eleitoral. Não é assim. Estimule essas pessoas, leve escolas para lá, o pessoal da Embrapa, eles têm um trabalho maravilhoso no Brasil inteiro, fazem coisas belíssimas. Levem para lá a Sagrima e façam isso. Meu amigo, muito obrigado pela oportunidade de compartilhar aqui. Robson, eu quero te convidar a participar todos os dias, se possível. Rapaz, você, Mondego, o Wellington engrandecem esse programa, faz esse programa. Eu estou aqui, na realidade o programa não é meu, é do Mondego, que é o apresentador oficial desse programa. Eu só participo, mas eu quero a sua participação, que é excelente. E claro, a gente não pode encerrar o programa sem lembrar do Palmeiras, que hoje começa a sua saga, rapaz, né? É o nosso Palmeiras, Rob. Já estou concentrado aqui. Olha aí, ó. O nosso Palmeiras. Vamos lá, é hoje. Gente, obrigado pela audiência. A gente se vê amanhã aqui no programa Pauta Alternativa, né, contando com a presença de Robson Júnior, Marcos Mondego, também o Wellington Oliveira. E a gente se despede hoje, esperando que o nosso Palmeiras consiga aí chegar, né? Passar pelo primeiro jogo para chegar lá na final. Abraço a todos, valeu. Robson, abraço, meu irmão, obrigado. Valeu. Vai, Palmeiras. Isso. Valeu, Palmeiras. Transformando a lealdade em padrão, sabe sempre.